Boa noite, eu sou a Ágata, aluna da disciplina de Desenvolvimento Motor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vou apresentar o seminário sobre idosos. O artigo que irei apresentar é sobre a influência da prática de exercício físico sobre a flexibilidade, força muscular manual e mobilidade funcional em idosos, que tem como autores a Luísa Fidelis, Lisley Patrícia e Isabel Aparecida. O artigo aborda um estudo que teve como objetivo avaliar os resultados da prática de exercícios físicos sobre a força muscular manual, flexibilidade e mobilidade funcional em idosos usuários das unidades de saúde da cidade de Uberaba, Minas Gerais, pois a perda dessas capacidades essenciais afeta o equilíbrio, a postura e desempenho funcional, gerando o aumento do risco de quedas e problemas respiratórios, além de diminuir a velocidade de movimento e dificulta a realização de atividades do dia a dia. A metodologia é um estudo descritivo transversal de caráter exploratório e metodologia quantitativa, com dados coletados de idosos de ambos os sexos, com idade igual ou acima de 60 anos, participantes do programa PET de saúde da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Participaram idosos sedentários, que não praticam atividades físicas além das necessárias diárias, e idosos ativos fisicamente, que praticam atividades físicas com frequência mínima de um dia por semana. A coleta de dados foi realizada no período de abril a setembro de 2011. Os instrumentos para a coleta de dados foi feita na força muscular manual, foi aferida por meio de dinamômetros hidráulicos de mão. Os indivíduos permaneceram sentados com o ombro do membro superior a ser avaliado em posição neutra, cotovelo a 90 graus e punho neutro. Foram aferidas 3 medidas e considerado para o estudo o maior valor atingido. A flexibilidade avaliada por meio do teste de sentar e alcançar com a utilização do banco de Wells e teste de alcance funcional anterior. A avaliação por meio do banco de Wells foi realizada com o indivíduo sentado no chão, joelhos estendidos e pés completamente apoiados na parte anterior deste. Solicitou-se que o mesmo levantasse os braços com as mãos sobrepostas, levando ambas para frente e empurrando o marcador para os mais distantes possível na régua, sem impulsos ou insistências. O teste foi repetido por 3 vezes, sendo utilizada a maior medida, como que nem na imagem que coloquei no slide. No teste de alcance funcional anterior, o indivíduo posicionou-se lateralmente a uma fita métrica colocada na parede à altura do ombro e flexionou o tronco o máximo que conseguiu, sem dar um passo. Foi utilizada a medida de deslocamento anterior sobre a fita métrica em centímetros, tendo como parâmetro o terceiro metacarpo do indivíduo. A mobilidade funcional foi avaliada por meio do Timed Up and Go, que consiste no indivíduo levantar-se de uma cadeira sem a ajuda dos braços, andar uma distância de 3 metros, dar a volta e retornar. No início do teste, o mesmo estava sentado com o dorso, né, apoiado no encosto da cadeira e, ao final, encostou o dorso no apoio da cadeira de novo. O teste e o tempo foram cronometrados a partir da voz de comando até o momento em que ele apoiou novamente o dorso no encosto da cadeira. A análise de dados foi feita com as diferenças entre os grupos, que foram analisadas por meio de testes, do teste de Mann-Whitney, e o nível de significância foi adotado de
P menor que 0,05. Foram avaliados 74 idosos, 156 mulheres e 18 homens, pareados por sexo e idade, divididos em 2 grupos com 37 indivíduos cada, sendo o grupo praticante composto por 28 mulheres e 9 homens, com idades entre 60 e 83 anos. E grupo não praticante composto também por 28 mulheres e 9 homens, com idade de 60 a 87 anos. A força de preensão manual aos 55 anos é de 34 kg-força, e que aos 75 anos cai para 22 kg-força. E que as medidas da força de preensão manual de idosos guardam relação diretamente proporcional ao quadro de força muscular geral. Podemos considerar que, apesar de que a média de idade dos idosos do presente estudo ter sido pouco inferior aos 75 anos usados como referência, a média da força muscular nos 2 grupos foi superior, indicando boa condição deste componente da capacidade funcional. No entanto, apesar de o grupo praticante apresentar média do valor de força de preensão manual maior que o grupo não praticante, não foi encontrada diferença estatística significativa para os grupos. No que se refere à flexibilidade, o grupo não praticante foi classificado entre abaixo da média e ruim, e o grupo praticante entre média e abaixo da média. Quanto ao deslocamento anterior, aqueles menores que 15 centímetros indicam fragilidade e risco de quedas. Os indivíduos do presente estudo apresentam médias maiores que este valor, indicando baixa propensão a quedas, e diferenças significativas entre os grupos foram encontradas para avaliação por meio desses testes, indicando melhores condições para o grupo praticante. Com relação à mobilidade funcional, nos idosos deste estudo, as médias dos valores para os 2 grupos foram muito parecidas, classificando-os em baixo risco para quedas, não havendo diferença estatisticamente significativa entre os grupos. A discussão teve com relação aos resultados da força de preensão manual não foram encontrados resultados significativos para uma diferença grande desta. Levando em consideração a importância da força no processo de envelhecimento, seja nos membros inferiores presentes na marcha ou nos membros superiores para a realização das atividades vitais do dia a dia, como abrir uma lata com tampa de rosca e perdas funcionais que ocorrem devido à diminuição da mesma. A simples manutenção desta força é sinal de que os exercícios realizados foram eficazes. Com relação à flexibilidade, refere que é possível observar um declínio de 20 a 50% desta entre os 30 aos 70 anos. Desta maneira, a diferença significativa entre os grupos com relação a essa variável neste estudo confirma a importância da realização de exercícios físicos para sua manutenção. Com relação à mobilidade funcional, mostram a diferença entre o tempo total para levantar entre 2 grupos, um de 25 a 35 anos e outro de 60 a 65 anos, executando o movimento de levantar com uma cadeira sem apoio no movimento realizado com os olhos abertos. Houve diferença entre a velocidade que o grupo de sujeitos de 25 a 35 anos levanta em relação ao grupo de sujeitos de 60 a 65 anos, evidenciando que os movimentos ficam mais lentos com o passar dos anos. Nos idosos deste estudo, as médias dos valores para os 2 grupos foram muito parecidas, classificando-os em baixo risco para quedas, não havendo diferenças estatisticamente
significativas entre estes. Este resultado evidencia a necessidade de as atividades coletivas utilizarem exercícios que incrementem os ganhos de mobilidade, considerando-se a importância desta. Assim, podemos observar que a maioria das perdas funcionais se acentua com a idade, devido à insuficiente atividade do sistema neuromuscular, ao desuso e à diminuição do condicionamento físico, determinando complicações e condições debilitantes, inanição, desnutrição, ansiedade, depressão, insônia, etc. Estas, por sua vez, conduzem à imobilidade, desuso, debilidade muscular e enfermidades, estabelecendo um círculo vicioso clássico em geriatria. A conclusão do estudo é a mesma que a minha, pois indicam a importância de aprimorar a prática coletiva de exercícios físicos realizados nos serviços de atenção básica de saúde, com maior ênfase para a força muscular, flexibilidade e mobilidade. Não somente nesses locais, mas em uma amplitude cada vez maior para alcançar cada vez mais idosos, para que cada um tenha direito de ter a ajuda necessária e otimizada para a sua necessidade. E além disso, né, eu acrescento que eu vi na aula sobre idosos que nos diz a importância de entendermos que o envelhecimento não é somente e simplesmente um processo de declínio, pois o corpo que envelhece retém, ou seja, possui sua capacidade de responder a atividades ao longo de vários sistemas fisiológicos. Obrigada.